Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Olivier e estaremos dando continuidade à gravação dos vídeos de termologia. A aula de hoje será sobre equilíbrio térmico, então vem comigo! Então pessoal, se logo de cara esse tema já te agradou, não deixe de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal, que é muito importante para a gente, ative o sininho lá para não perder nenhuma novidade, beleza? Então vamos começar. Então a gente falou na aula passada sobre calorimetria, né? Estudamos ali o que ocorre quando um corpo recebe ou perde calor. Só que naquela situação, nós estávamos analisando um corpo isolado. Eu peguei uma pedrinha de gelo e coloquei ela para interagir com o ar. Só que o meu estudo estava em cima da pedra de gelo. Vamos imaginar uma situação agora que eu tenha dois corpos. Eu pegue dois corpos e coloque eles para interagir, para trocar calor. E o importante é que esses corpos estejam em temperaturas diferentes. Por quê? Porque o calor ele é uma energia que flui de um corpo para outro quando existe uma diferença de temperatura. Então, no nosso exemplo aqui, para falar do princípio geral das trocas de calor, eu peguei uma situação que eu tenho uma água gelada e eu tenho um cubo metálico quente, que está a uma temperatura elevada, ok? Eu coloquei os dois para interagir dentro de um dispositivo chamado calorímetro. O calorímetro, pessoal, é aquele dispositivo que nós chamamos na física de um dispositivo adiabático. Ele não permite a troca de calor do que está dentro com o que está fora. Um exemplo que a gente tem no dia a dia, uma caixa térmica, uma caixa de isopor, que você coloca ali gelo, geralmente, as bebidas, fecha e ela mantém a temperatura baixa ali durante um tempo grande, tá? Então isso seria um calorímetro. Então tem aqui um calorímetro, dentro desse calorímetro eu coloquei água gelada com um cubo metálico quente. Logo, o que vai acontecer? Eles vão atingir o equilíbrio térmico, eles vão trocar calor até que a temperatura desses corpos sejam as mesmas, tudo bem? Coloquei aqui também um termômetro para eu medir, para eu conseguir avaliar a temperatura do que está acontecendo dentro do calorímetro. Então, logo quando eu coloco esses dois corpos para interagirem, o que acontece? Começa a ocorrer uma variação de temperatura aqui na água, tudo bem? E o termômetro vai indicando isso. Com o passar do tempo, nós vamos perceber que o termômetro para de variar a temperatura. O que está acontecendo ali? Se ele está parando de variar a temperatura, é porque estamos atingindo o chamado equilíbrio térmico, que é quando a temperatura da água é igual à temperatura do cubo, ok? E aqui nós vamos estudar o que está acontecendo ali, tanto com a água, tanto com o cubo, ok? Numa situação ideal, e é para isso que nós utilizamos o calorímetro, para não acontecer uma influência externa, nessa situação ideal, as trocas de calor que ocorrem entre a água e o cubo, né, não vai ter nenhuma interferência do meio externo. Então, tudo que um corpo perde, o outro ganha, e vice-versa. Tudo bem? Então, na física, nós vamos escrever isso da seguinte forma. O calor cedido por um corpo mais o calor recebido por outro é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque ele não está perdendo nada para o meio externo. Situação ideal. Nessa situação, quem que está cedendo calor? É o cubo. Por quê? Porque ele está numa maior temperatura. Então, lembrando, o calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, nesse caso, o cubo metálico ele está cedendo calor. E a água? A água está recebendo esse calor. Ela recebe o calor e começa a aumentar de temperatura. E o cubo perde calor e começa a diminuir de temperatura. Tudo bem? Então, essa aqui vai ser a equação geral para nós trabalharmos essa parte de equilíbrio térmico. Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Vale lembrar que calor recebido
cara está perdendo calor. Então esse Q vai ser menor que zero, vai ser negativo. Calor recebido, ele está recebendo calor. Então esse Q ele vai ser maior que zero. Tudo bem? E aqui eu coloquei uma situação que é o seguinte. Esse símbolo aqui que chamamos de somatório, ele significa o seguinte. Somatório de calor é igual a zero. Eu coloquei uma situação que nós temos dois corpos interagindo, a água e o cubo metálico. Mas nada impede de você colocar 3, 4 corpos interagindo. Então aqui você teria o Q do corpo A, Q do corpo B, Q do corpo C e assim por diante. Tá? Então o somatório dos calores dos corpos seria igual a zero. Então nós podemos estender isso aqui para uma situação mais ampla, uma situação que você tem mais corpos interagindo. Tudo bem? Mas enfatizando, essa é a nossa equação principal. Calor recebido mais calor cedido é igual a zero. Show? Continuando. Estou com um exemplo aqui para gente. Imagine uma situação, né, que você pediu um copo de suco de laranja natural, só que esse suco ele veio, digamos, quente. E você quer tomar um suco geladinho. O que você faz? Você adiciona gelo. Vamos supor que esse gelo que eu coloquei dentro do meu copo de suco esteja com uma temperatura de 0 graus Celsius. Ok? Adicionei o gelo ali dentro do meu suco. O que acontece? Ó, você vai misturando, Naturalmente, o suco está em uma temperatura maior do que o gelo. Então, o que acontece ali? Ocorre uma troca de calor. O gelo começa a perder calor, tudo bem? Ou melhor, ele começa a absorver calor, melhor dizendo. Desculpa. Então, o gelo aqui, ele absorve o calor. Então, o seu suco, ele perde calor. Se ele perde calor, ele diminui de temperatura. E o gelo, o que acontece? Ó, o gelo ele tem que receber esse calor. E aqui é um ponto importante da nossa aula. Porque quando o gelo recebe o calor, primeiramente ele vai, se esse gelo estiver com uma temperatura de 0 graus Celsius, primeiramente ele vai mudar de estado físico. Então, associado a esse gelo, eu vou ter aqui ó, o calor latente. Lembra lá da nossa última aula, a diferença de calor latente e calor sensível. O gelo vai mudar de temperatura, então estou falando de calor latente. Depois que esse gelo ele derreter completamente, se ainda existir uma diferença de temperatura entre o gelo e o suco, o que vai acontecer? Ele continua trocando calor, só que agora estamos falando de um calor sensível do gelo. Então vale enfatizar que quando eu falo aqui calor cedido e calor recebido, esse calor cedido ele pode ser tanto calor sensível como calor latente ou as duas coisas, que é o caso aqui, ó, tá? O gelo eu vou ter uma parte da energia, do calor que ele absorveu, uma parte vai ser para ele derreter e a outra parte para ele mudar de temperatura, tudo bem? E essa troca de calor vai ocorrer até que se atinja o chamado equilíbrio térmico. Então, o suco começa a fornecer calor para o gelo até que ocorra o equilíbrio térmico, até que o gelo atinja a mesma temperatura do suco ou vice-versa. Tudo bem? Então, na segunda situação, está aqui. O gelo derreteu completamente e aqui eu atingi o equilíbrio térmico. Está todo mundo na mesma temperatura. Vamos supor aqui, matematicamente, como que eu escreveria isso. Ó. Vamos lá. Ó, calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Voltando. Essa parte em azul é a parte do gelo. Nesse caso aqui, ó, o gelo ele está recebendo calor. Então essa aqui seria a parte do calor recebido. Essa parte em verde é a parte do suco. Então essa aqui seria o calor que está sendo cedido. Então, calor recebido mais calor cedido é igual a zero. E o que eu quero enfatizar para vocês é que aqui nessa parte do calor recebido eu tenho calor latente e calor sensível. Então, pessoal, agora a gente vai falar de uma parte que também é importante, que aparece muito aí nas questões vestibulares, que é o diagrama de fases da água, que é como se dá ali as mudanças de estado físico de todas as substâncias, mas o exemplo que eu trouxe aqui pra gente é a água, tudo bem? Então, quando a gente fala em mudar de estado físico,
Nós estamos falando aí quase necessariamente de ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? E nós associamos isso a temperaturas. Só que quando eu mexo com a pressão que existe ali no ambiente, para eu mudar o estado físico de uma certa substância, isso vai ter uma alteração também de acordo com o valor da pressão. Então a pressão ela exerce uma influência nesses pontos de fusão e ebulição. Então vamos entender esse gráfico aqui. Imagina que eu tenho aqui uma curva 1, curva 2, curva 3. Curva 1 chamada curva de fusão, curva 2 chamada curva de vaporização e curva 3 é chamada a curva de sublimação. Então, nessa região aqui, ó, toda essa região para cá, eu tenho minha substância no estado sólido, a água no estado sólido. Essa região aqui mais superior, a água está no estado líquido. E essa região aqui inferior, a água está no estado gasoso. Quando a água funde, quando ela muda de estado físico, ela derrete, ela passa do estado sólido para o líquido. Então, necessariamente, ela atravessa essa curva aqui. E o que é interessante? Olha só. A pressão de 1 atm, o ponto de ebulição da água é 0 graus Celsius. Beleza. Só que quando eu reduzo a pressão, o ponto de ebulição da água sofre uma alteração. Por mais que seja pequena, mas sofre. Então, o ponto de ebulição muda de acordo com a pressão do ambiente. Tudo bem? A mesma coisa se você analisa aqui uma situação de vaporização, que a água está mudando do estado líquido para o gás. Então, ela necessariamente atravessa essa curva, tá? Vale ressaltar também que pode ser o processo contrário, pessoal. Pode ser que a liquefação, né? Que é quando ela vira, ou condensação, que é quando ela vai do gasoso para o líquido. Então, ela pode vir daqui para cá ou daqui para cá. Tudo bem? Então, quando ela atravessa essa curva, a água está, no caso, digamos, ela está evaporando, está virando gás. E aí é a mesma coisa, ó. Se eu vario a pressão, o ponto de ebulição da água muda também. Olha que interessante, ó. A 1 atm, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Só que quando eu vou reduzindo essa pressão, olha como que vai variando o ponto de fusão da água, ponto de ebulição da água, tá? Então, esse gráfico mostra isso pra gente, como se comportam os pontos de fusão e de ebulição de uma substância quando você varia a pressão. E aqui a curva 3, ó. Eu posso ter água indo do estado gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação. Então, ela necessariamente atravessa essa curva aqui. Tudo bem? Então, cada substância vai ter a sua curva de aquecimento, né? O seu diagrama de fase, desculpa, e cada uma tem a sua característica. Tudo bem? E só para enfatizar, para a gente encerrar a nossa aula, existe aqui o chamado ponto triplo da água, que é onde a água ela coexiste nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, se você reduzir a pressão do seu ambiente ali até 0,006 atm, e fizer com que aquele ambiente tenha uma temperatura de 0,01 graus Celsius, a água ela vai coexistir nos 3 estados, galera. Ela vai ter uma parte que está no estado gasoso, outra no estado líquido e a outra no estado sólido. Então, esse é o diagrama de fases da água. Bem interessante também. Então, pessoal, assim a gente encerra mais uma aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal e também ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu!